Olá, uma boa tarde. A cada sexta-feira olhamos os textos que os cristãos escutam na Eucaristia, este domingo assinalando em muitas comunidades o Dia Diocesano da Juventude. É também neste fim de semana que a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que estiveram em Portugal para esse encontro em 2023, vão ser entregues a Seul, a capital na Coreia do Sul, que vai receber a próxima edição internacional marcada para 2027. Recebemos hoje o padre Filipe Diniz, do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, e também João Clemente, diretor do Serviço de Juventude do Patriarcado de Lisboa. Boa tarde, obrigada a ambos por estarem no programa Eclésia. João, começava por si. Sendo Lisboa a diocese da organização, aquela que acolheu fisicamente o encontro, que oportunidade foram os símbolos apresentados por toda a diocese desta jornada? Muito bem, então, os símbolos estiveram em Lisboa 23 dias, do dia 1 de julho ao dia 23 de julho. Foram a última diocese. Fomos a última diocese, mesmo ali na proximidade da jornada. E nós até olhámos muitas vezes para isto como uma dificuldade, porque muitas das paróquias e igrarias estava tudo muito mobilizado para a organização prática da recepção dos peregrinos e tínhamos algum receio que os símbolos viessem causar transtorno de uma forma simples. Mas, de facto, aquilo que nós experienciámos foi precisamente o contrário. Toda a preparação culminou depois na recepção dos símbolos. Até de alguma... claro que a passagem dos símbolos é sempre muito cansativa, porque andamos sempre de paróquia em paróquia. Foi possível os símbolos passarem nos 22 municípios da nossa diocese. Começaram pelo norte da diocese, por Alcobaça, e terminaram em Lisboa, no dia 23 de julho, uma grande celebração que houve em Lisboa, uma procissão desde dos passos do Conselho até à sede de Lisboa. Mas parece-me que foi mesmo muito, muito importante, até pela forma criativa, pelo programa. Durante aqueles 23 dias nós vimos de tudo, não é? Os símbolos, nós brincamos que os símbolos andaram em quase todos os transportes públicos e privados que há na Diocese de Lisboa. Andaram de trator, andaram de... Dada a ruralidade também da Diocese. Exatamente, grande parte da Diocese é rural e, portanto, andaram de barco, no Tejo, no Atlântico. Portanto, houve de facto muita... Com que objetivo? Levar a todos os transportes públicos, a todas as localidades, a todos os municípios? Os símbolos, a meu ver, a preparação dos símbolos tem dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, servem como evangelização, como testemunho, como anúncio. O facto dos símbolos circularem pelos espaços públicos, por todos os lugares, por escolas, por praças, por estações de comboio, é de facto uma oportunidade de anúncio. E isso é, para mim, o mais importante e foi o mais importante. Houve muita gente que se confrontou de uma forma positiva com os símbolos. Em segundo lugar, também como mobilização das próprias comunidades. As comunidades, ao terem que preparar, ao terem que carregar os símbolos, terem que dinamizar, também vão ganhando corpo a própria comunidade. E, portanto, por um lado, internamente para fazer comunidade, em segundo lugar, mas prioritariamente como evangelização, como saída. Padre Filipe Diniz, foi isto que testemunhou nas 21 dioceses nestes anos em que acompanhou a visita, a peregrinação dos símbolos por todo o território português? De facto, foi isto que o João estava a dizer e ter tido esta oportunidade de passar por tantos contextos do nosso país, perceber a mobilização que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude criaram no nosso país, até porque os símbolos, logo no início, quando os símbolos entraram pelo Guadiana... Entregues à Diocese do Algarve, vindos de Espanha. Vindos de Espanha, até porque é bom recordar que os símbolos começaram em julho a peregrinação dos símbolos começou em julho de 2021, isto é, a começar mesmo a rolar, propriamente dito, porque os símbolos já estavam na sede de Lisboa e com tudo aquilo que foi o fenómeno da pandemia que nós exatamente. Bem conhecemos, até porque eles nos foram confiados em 2020, em novembro, a primeira vez que nós celebramos a Jornada Mundial da Juventude em contexto do Domingo do Cristo Rei. Sim. E a partir daí, de facto, os símbolos estiveram, podemos dizer, em contexto de oração para, de facto, começarmos a preparar. E em julho de 2021 começámos por Angola, Polónia, Espanha e, de facto, em finais de outubro de 2021, os símbolos entraram em território nacional, pela Diocese do Algarve. E o que é que isto provocou? Primeiro de tudo, provocou aquilo que nós não sabemos muito bem ainda explicar, que é, afinal, a jornada está a acontecer,
mas ainda não sabemos o que é que vai acontecer e como vai acontecer. Primeiro porque estávamos todos ainda um pouco melindrados com toda a situação da pandemia na altura. E recordo-me que desde o efeito de recebermos o toque, a máscara, que foi bem visível em todos, enfim, todo este contexto, algum receio de não haver esta ou aquela situação, mas recordo-me que aquela passagem, quando entrámos em território nacional e na Diocese do Algarve, recordo-me aquela noite bem iluminada nos diferentes cais em que, quando recebemos concretamente ali na Diocese do Algarve, em Vila Real de Santo António, mais concretamente, aquele povo que nos estava a receber e a receber os símbolos, eu recordo-me que aquela praça à frente do município, fiquei assim, afinal isto está mesmo a acontecer, o nosso país está mesmo a começar a acolher. E depois visitando as 21 dioceses, Funchal incluído, Açores também, houve uma série de deslocações destes dois símbolos, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora. Tendo passado por todo este território nacional, Padre Filipe Diniz, consegue perceber uma oportunidade pastoral? Os símbolos permitiram isso, até uma oportunidade diferente da forma como a pastoral junto dos jovens estava a ser feita antes e após a peregrinação dos símbolos? Os símbolos criaram uma oportunidade de proximidade. A proximidade naquilo que foi todo o trabalho a nível nacional. Primeiro de tudo porque todos os coordenadores tiveram que preparar junto das comunidades paroquiais para que toda aquela que foi a programação nas dioceses teve que, nós temos os símbolos, então temos que preparar. Claro que não foi no momento em que tiveram que preparar, houve todo um contexto, um conjunto de reuniões que permitiram fazer do melhor e mostrar o melhor que a diocese tem. E a preocupação de levar a locais inusitados, por exemplo? Eu recordo-me perfeitamente nos locais onde entraram contextos de estabelecimentos prisionais, lares de idosos, escolas, algumas escolas que permitiram escolas públicas, inclusivamente, que permitiram que os símbolos entrassem dentro dos espaços, respeitando as escolas que, por sua vez, não permitiram, mas que os responsáveis locais tiveram a preocupação dos símbolos estarem no espaço público. Supermercados, centros comerciais, recordo que no Algarve foi na altura, a Diocese do Algarve foi assim a pioneira em começar, recordo-me num centro comercial em que os símbolos estiveram ali um dia inteiro, em contexto, até foi no contexto logo nos inícios da preparação para o Natal. Como sabemos, os centros comerciais já começam com todo este alarido, permitam-me dizê-lo desta forma, mas foi muito importante marcar aquela presença. E todos os outros contextos, acho que foi... podemos dizer que os símbolos colocaram uma igreja em saída, fora do espaço sagrado, dos templos. Houve momentos fantásticos e significativos de oração, de muita oração, mas também, eu recordo mais concretamente o norte do nosso país, que é muito de contextos de procissões e de muito mais aquele sentido festivo, mas depois isto é interessante que diocese para diocese houve muito esta presença dos coordenadores de partilharem aquilo que fizeram e que estavam a fazer. Na diocese a seguir, ou 2 dioceses depois, os seus programas já levavam também muita criatividade em que os símbolos estivessem na rua e que as despertassem consciências, e ao despertar estas consciências das pessoas que foram vendo, uns dizendo que são cristãos, outros um bocadinho à parte da situação, mas isto despertou consciências. Aproximando-se. E aproximou. Esta realidade descrita pelo Padre Filipe percebe-se também em Lisboa, João. Percebe-se uma oportunidade pastoral que mudou, que aproximou a partir da proximidade com os símbolos? Sem dúvida. Realça também a importância que foi para a passagem dos símbolos. Não foi uma proposta, não foi uma dinamização exclusiva dos jovens e para os jovens. De facto, aquilo que nós percebemos é que as comunidades envolveram-se na sua totalidade. Houve muitas atividades intergeracionais, houve muitas oportunidades para as comunidades, as paróquias, se congregarem à volta dos símbolos. E isto é mesmo muito bonito. Foi uma igreja em saída, mas toda a igreja
Isso foi muito importante. E o que é que vai acontecer agora neste fim de semana, quando os símbolos serão entregues, como disse no início deste programa, a Seul, à capital, a uma comitiva que estará no Vaticano a recolher e, de alguma forma, a recriar aquilo que aconteceu em novembro de 2020 connosco, com Portugal? Sim, relembro que, também pela pandemia, quando Portugal estava previsto receber os símbolos e havia uma grande comitiva de todas as diocéses do país, pelo facto de depois da pandemia não foi possível e foi uma celebração muito mais reduzida, muito mais restrita, num contexto muito específico. Neste momento, esta passagem dos símbolos, e recordo-me que nessa altura o dinamismo de preparação da jornada já tinha começado, mas percebia-se que era algo novo que também surgia. E acho que parece a mim também que neste momento, e nós vamos tendo alguns ecos da Coreia, de que já há muito trabalho a ser feito na Coreia para preparar a jornada de 2027, mas parece-me também que é para a própria Diocese de Seul esta confirmação, agora vamos iniciar este processo. Eu recordo só de uma forma muito curiosa, quando Lisboa recebeu os símbolos da Diocese de Santarém, foi connosco à paróquia de Alcobertas, da Diocese de Santarém, o padre Peter, da Coreia do Sul, que esteve cá, porque queria perceber também o que é que era este dinamismo da preparação dos símbolos. Portanto, esteve connosco durante 2 dias a acompanhar a peregrinação dos símbolos. O que é que de alguma forma se encerra, Padre Filipe, com a entrega, ou se abre também com a entrega dos símbolos a Seul? Primeiro de tudo, encerra um capítulo, de facto, que foi esta Jornada Mundial da Juventude, todo aquilo que foi a peregrinação, que de facto isto levou todo o trabalho, todo o entusiasmo que se criou à volta de toda esta peregrinação. Acho que isso entusiasmou imenso as dioceses, entusiasmou os coordenadores, entusiasmou as paróquias, entusiasmou e despertou. De facto, não, isto é a partida, não é? Aproveitar este entusiasmo que vivemos e agradecer por isso mesmo. E aproveitar para, nas comunidades paroquiais, aproveitar estes grupos que já existem e haver sempre algo simbólico. É importante. Despertou também a hierarquia da Igreja, que neste momento reflete sobre um plano para propor aos jovens? Despertou e a hierarquia da Igreja sempre teve muito esta preocupação. Agora é aproveitarmos os frutos que a jornada nos permitiu viver in loco, não é? Porque vivemos de facto, e a partir daí nós continuamos a fazer este caminho. Claro que reforçou ainda mais os laços. É importante perceber que a pastoral juvenil no nosso país reforçou muito mais os laços com as dioceses. Reconheceu-se também. Perfeito. É algo que hoje me marca muito e espero que mesmo até a própria Diocese de Seul e toda a Coreia do Sul possa... E eu partilhava isto com a organização na altura, quando estiveram cá, a acompanhar todo este processo. Dizia, isto tal como congrega. Aconteceu connosco no Panamá. Sim, é a mesma coisa, sim. É verdade. Isto é uma passagem de testemunho, não é? Os estímulos são uma passagem de testemunho. E é esta passagem de testemunho que lhes dizia, isto congregou, isto despertou. Nós sentimos, claro que nós queríamos mais, é verdade, mas devagar nós conseguimos chegar e alcançarmos aquilo que às vezes nem estávamos à espera. E a peregrinação dos símbolos despertou, como dizia agora um pouco, as consciências, despertou mesmo para... Eu tive a oportunidade de escutar imensas pessoas que não viveram propriamente a jornada, ou viveram a jornada pela televisão ou pelas redes sociais, mas dizem o que é que se passou neste país para nós vivermos esta grande oportunidade e, por sua vez, o que é que levou a isto? E os símbolos da Jornada Mundial da Juventude levaram àquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude a acontecer em Lisboa. Os símbolos ajudaram a isso e permitiram isso. Vamos continuar a falar de juventude, também do Dia Diocesano da Juventude, mas agora também a partir do Evangelho. Escutamos o Evangelho de João na voz da jornalista Leonor João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?
Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O Evangelho de João, aqui que nos oferece um olhar sobre o processo e a decisão de execução de Jesus. E ele, de alguma forma, apresenta uma serenidade até que desarma e fala na verdade. Padre Filipe, pergunto-lhe, neste mundo polarizado em que vivemos a ameaça da guerra global e em que as taxas de pobreza aumentam e há uma incerteza cada vez maior perante o futuro, até porque percebemos que são poucas pessoas a decidir o futuro de muitos. Que verdade é esta que Jesus fala? Uma verdade a apresentar também aos jovens. A verdade de Jesus é aquilo que ele é de facto, não é? É a presença do Filho de Deus neste mundo, e a verdade que nós acreditamos como cristãos é a verdade do amor. O de um amor que não é nosso, e se calhar estes contextos das guerras e de ambições políticas desta ou daquela natureza, que muitas vezes não é devidamente bem praticada, ou muito olhada para a perspectiva, permita-me usar esta expressão, olhando para o umbigo de cada um. A verdade aqui é esta verdade do amor de Deus que transforma o coração e que olha verdadeiramente para a nossa humanidade, para a nossa fragilidade. De facto, Deus criou-nos livres. O modo como nós usamos essa liberdade é que nós devemos questionar. Este Evangelho propõe uma releitura sobre os critérios? Olhamos e fazemos o nosso exame de consciência. Este Rei que nós falamos aqui, este Jesus Cristo, de facto, é a testemunha da verdade, é a testemunha do amor. É por isso que o próprio Pilatos fica desinstalado, porque não está a perceber a realeza dele, não é? Porque ele estava a olhar, então se tu és rei, então faz alguma coisa, não é? Se te intitulam como rei, então transforma, muda. Mas Jesus respeita, vem dar este testemunha à verdade, mas respeita a humanidade. Há uma diferença entre ser dono da verdade e ser testemunho da verdade. É verdade. E é a mesma verdade, não é? Porque quando nós somos donos da verdade, ou queremos ser donos da verdade, nós não respeitamos o outro. Porque achamos que eu é que tenho o poder, eu é que sei. E quando nós usamos muito esta expressão, eu é que sei, não permite, entramos no egoísmo e não sabemos escutar o outro. E quando escutamos o outro, a perspectiva do outro, hoje precisamos no mundo, e a juventude, não é? Hoje olha muito para isto, ou pode cair muito nesta tentação quando não é escutada, quando não percebe porque é que não lhe dão voz, não é? É preciso dar voz. É preciso sermos voz, mas para ser voz é preciso que eu escute para poder transmitir a voz que ecoa cá dentro. E numa experiência de encontro com Deus, fazer a experiência com esta presença de Deus, se calhar nós conseguimos transmitir com muito mais verdade, com muito mais autenticidade. Por isso é que o mundo de Jesus que fala não é propriamente este mundo que nós hoje vivemos. João, que lugar tem a verdade em jovens de 15, 16, de 20 anos, em que conhecem o mundo, em que se questionam, em que perguntam onde é que estará a verdade, onde é que estará a sua verdade? De que forma é que este Evangelho da verdade, hoje proposto, pode ser entregue e construído também a partir da realidade dos jovens? Se pudéssemos definir uma faixa etária, um estado de vida, um momento da vida em que o ser humano se debate com esta busca incessante da verdade, é de facto a juventude, não é? Em que, por um lado, há um desejo grande de sentido da vida, em que há uma descoberta, uma aprendizagem, há um posicionar-se diante o mundo que se vive, e por isso
mais do que os jovens quererem saber de uma forma desenfreada onde é que está a verdade, ou quem é que é dono da verdade, ou o que é a verdade, não é? Até de uma forma, às vezes, um bocadinho naturalmente, mas de alguma imaturidade ou de alguma simplicidade na forma como é feita esta busca, também sabemos que há um compromisso muito grande com o porquê do sentido da vida. E pegando nesta questão da verdade, este Evangelho também nos leva para algo que é muito importante na questão dos jovens, que é as lideranças, a autoridade, pedimos de uma forma o poder. E hoje vemos que muitos jovens, e isto também faz parte deste contexto social em que vivemos, o facto das redes sociais, de se encontrar referências, pessoas que são de facto mobilizadoras, os chamados influencers, não é? O que é que... Quanto mais likes é que eu tenho, quanto mais gostos é que eu tenho... Desvirtua o lugar onde a verdade poderá estar. O problema não é isso, ou seja, o que me parece é como é que quem tem de facto poder, não é? Quem tem de facto autoridade, porque é uma referência para os jovens, como é que essa autoridade é exercida? Se é uma autoridade, se é uma liderança exercida como Jesus a apresenta, ou se é de uma forma egoísta. E nós temos muitos casos positivos nos jovens de que a sua liderança ou que a sua influência é positiva uns para os outros. Vemos, por exemplo, em muitos casos agora, alguns exemplos, mas destaco este. Por exemplo, quantos influenciadores neste momento jovens é que têm aquele tipo de conteúdos de ajudar os outros, que isso seja multiplicador, não é? De chegar ao pé de alguém e de a ajudar. Penso que, de facto, não podemos olhar para os jovens como aqueles que não descobriram a verdade, que não encontraram a verdade, que são ingênuos. São aqueles que a procuram. Que a procuram de uma forma muito efetiva. Sim, sim. E que, de alguma forma, mostram que necessitam de ser acompanhados na procura, mais do que encontrar as respostas certas que é aqui ou ali, precisam de sentir que são acompanhados nessa procura. Sim, acompanhados sem paternalismos. Isto é muito... É aqui uma fronteira muito tênue. Os jovens querem ser protagonistas, querem se sentir confortáveis e acompanhados naquilo que é o seu caminho, mas não querem que a atitude seja de agora é por aqui e por ali e agora voltamos... Não, ou seja, há uma liberdade, há um caminho, ir à frente e ter que voltar atrás, e esse é acompanhar ao ritmo, desafiando, claro, às vezes ter que ir mais à frente e chamar... outras vezes é ir mais atrás e dizer vai com calma, mas é de facto um caminho de acompanhamento, mas sem paternalismos. A diferença também entre ser dono da verdade e ser testemunha. João Clemente e Padre Filipe Diniz, muito obrigada por terem estado a falar da juventude neste fim de semana que é tão particular e também sobre a liturgia deste domingo. Agradeço a ambos terem estado connosco. Obrigada a si também por nos ter acompanhado desse lado. Esperamos pela sua visita em agência.eclésia.pt. Deixamos encontro marcado amanhã na Antena 1 pelas 6. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Até amanhã, se Deus quiser.